Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Sem Física Dias para mais uma aula de física. Deixe seu like, compartilhe essa aula com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos agora para a nossa aula. Muito bem, então vamos agora para a nossa aula de dinâmica. Exatamente. Professor, o que nós vamos trabalhar? Aplicações das leis de Newton, em especial as forças atuantes. Falando sobre a força-peso. Então vamos aqui entender um pouquinho sobre a força-peso. Pessoal, primeiramente nós temos que entender que a força-peso, sendo uma força atuante, ela é em decorrência de uma ação ou uma reação. Então, nós devemos lembrar exatamente isso, tá bom? Então, se ela é uma força de ação-reação, ela tem que ter uma natureza ou de contato ou de campo. Mas, nesse caso, ela é uma força de campo. Ou seja, atua à distância. Devido ao que, professor? Uma atração gravitacional entre massas. Massa atraindo massa. Então, um planeta com outro planeta, um planeta ou uma estrela, tá certo? Ou um corpo dentro de um planeta. Então, essas atrações são decorrentes à ação e reação, tá certo? Então, como é uma força, nós devemos lembrar que toda força ela é um vetor. Então, nós precisamos de direção, sentido e módulo. Então, vamos aqui colocar quais são as características dessa força. Então, primeiramente, vamos aqui destacar que a força-peso ela vai ter uma direção vertical. Ah, professor! Ou, se estiver fora do planeta ou de um astro, tem uma massa considerável, para o centro do planeta ou do astro, tá bom? Então está aqui importante representação do vetor direção força-peso. E, professor, e o sentido? O sentido nós vamos colocar para baixo, certo? Esse é o sentido. Professor, no caso, o módulo da força-peso. Então, pessoal, vamos aqui fazer uma observação. Ó. A força resultante, quando nós estamos trabalhando com a segunda lei de Newton, ela é dada pela massa vezes a aceleração. Nesse caso, considerando que há uma força atuante e apenas a força-peso, então nós vamos considerar que existe sim uma força resultante. Então nós estamos de acordo com a segunda lei de Newton. E aí nós vamos ter que atribuir exatamente a expressão matemática para essa questão. Então, o que você tem que observar, pessoal? Vamos aqui fazer uma observação, é que essa força resultante, sendo apenas a força-peso com a força está atuando, nós vamos ter que destacá-la como a resultante. E aí vai ficar como, professor? Nós vamos ter aqui o seguinte, que ela será a força-peso. Ela será a resultante. Só que nós vamos apenas trocar a aceleração pela aceleração da gravidade. Então, aqui está um grande detalhe em relação a como nós vamos calcular a força-peso. Mas antes, é importante destacarmos o seguinte, que a força-peso ela vai ter a mesma direção, o mesmo sentido da aceleração da gravidade. Por quê, professor? Porque nós estamos diante de uma regra de um produto de um vetor por um escalar, que dá um vetor. E aí, eles sempre vão ter a mesma direção e o sentido depende do escalar, que é positivo. Então, vale lembrar que, se a força-peso é vertical e sentido para baixo, a aceleração da gravidade também será da mesma forma, tá bom? Então, para onde está a força-peso, está a aceleração da gravidade.
E aí, professor, como é que nós colocamos o módulo dessa fórmula? E aí nós vamos tirar apenas a seta. Vamos colocar apenas peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui nós estamos diante do módulo. Professor, e qual é a unidade da força-peso? A unidade da força-peso, vale destacar que é Newton. A unidade da massa é quilograma. E a unidade da aceleração da gravidade tem que estar em metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, está uma grande observação sobre a força-peso, PMG. Tá aí para você gravar, uma forma de você gravar uma mnemônica pequeno, médio, grande. Lembra? Para que você não possa esquecer a expressão em módulo da força-peso. Ok? Vamos agora exemplificar um pouco dessa direção e desse sentido. Então, aqui nós estamos diante de uma representação. Imagine que este bloco está dentro desse planeta. E aí, como é que seria a atração entre essas massas, a distância, uma força de campo, uma ação-reação? Não tem como saber aqui quem é ação, quem é reação. Então, nós vamos aqui tentar representar de uma forma que você compreenda que essa massa do bloquinho é atraída pela massa do planeta, certo? Ao mesmo tempo que a massa do planeta é atraído pela massa do bloquinho. Ah, professor, ação e reação, tá certo? Então vamos representar aqui pela força P, a força peso, e aí nós vamos colocar que essas duas forças têm mesma direção, sentidos opostos, mas a mesma intensidade. Terceira lei de Newton, ação e reação. Vamos aqui colocar um negativo para indicar que tem apenas sentidos contrários, já que estão diante de vetores. Então observe, pessoal, que a força-peso, sendo uma força atuante, ela é devido a uma ação e reação, tá bom? Então por isso que nós representamos dessa forma a força-peso. Agora, diante das questões que nós vamos ter, não precisamos ficar representando no planeta. Basta representar apenas no bloco que nós vamos ter que calcular qual é a massa do bloco e geralmente eles colocam outras forças atuantes, tá bom? Então vamos agora representar, professor, como seria essa força-peso se o bloco estiver na vertical? Da mesma forma. Como assim, professor? Da mesma forma, nós vamos representar vertical e para baixo. Ah, professor, exatamente. Não muda a direção e o sentido. Permanece a mesma questão, tá bom? Professor, e se o bloco estiver inclinado? Da mesma forma. Então, vamos novamente representar. Ah, professor, olha só. Olha só, professor, e aí? E aí você vai colocar novamente a força peso vertical para baixo. Então, independente da situação, a força peso é vertical para baixo. Se ele perguntasse sobre a aceleração da gravidade, também na mesma direção e no mesmo sentido, para baixo. Professor, da mesma forma. Bom, então é essa grande questão aqui que você deve saber, certo? Vamos agora para as atenções dessa aula. Pessoal, anota essa atenção, anota. Vamos lá? Primeira observação, massa, pessoal, é diferente de peso. Agora, as questões que falar sobre peso não está se referindo, olha só, a massa. Está se referindo a quê, professor? Está se referindo a uma força. Ah, é? Exatamente. Então, as questões que falarem de peso agora não é mais massa, como nós estamos acostumados a falar no dia a dia. Professor, e massa será o quê? A massa é a medida da nossa inércia.
Lembra da primeira lei de Newton? Então agora, quando se falar de peso, muito cuidado, não é massa mais, é a força gravitacional da ação-reação de massas, ok? Vamos agora para uma segunda observação. Olha essa observação. Atenção, a massa, vamos destacar aqui, ó, ela será invariável. Como assim, professor? Invariável. Ela não vai mudar se nós mudarmos de local. Geralmente, os locais que eu quero aqui destacar é, por exemplo, da Lua para a Terra, da Terra para Mercúrio. Não muda, não muda, tá bom? Agora, e a força-peso, professor? A força-peso, ela vai ser variável. Ah, professor, exatamente. Ela vai depender do local. Vamos então destacar, é variável. Então, se mudar de planeta, se mudar para um satélite, você já sabe que a força-peso vai ter que mudar, ok? Uma grande observação sobre a força-peso e sobre a massa, ok? Vamos agora, então, para as questões de exemplo desta aula. Pessoal, nosso primeiro exercício de aplicação está aqui agora. Um corpo de massa de 100 quilos, vamos destacar, qual o módulo da força-peso, que atua na Terra, Lua e Mercúrio, dado gravidade 9,8 metros por segundo na Terra, Lua 1,6 metros por segundo e em Mercúrio 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então vamos aqui para a solução. Importante lembrarmos que a massa ela é invariável, independente do local que esse corpo vai. Se é para a Terra, para a Lua, da Lua para o Mercúrio, não depende, né, desses locais. Bom, agora, a força-peso ela vai ser variável. Então, por isso ele quer a força-peso em cada situação aí. Vamos começar então, professor? Vamos começar com a Terra. Vamos aqui destacar então com o nosso planeta Terra. Então, primeiramente, qual será a força-peso na Terra? Peso na Terra vai ser a massa vezes a gravidade na Terra. Então, nós vamos ter aqui a massa 100 vezes 9,8. Então, nós vamos ter um peso na Terra, uma força-peso de 980 newtons. Muito importante nós destacarmos essa observação. Professor, e na Lua será quanto? Aí nós já vamos ter um outro valor, porque a força-peso ela é variável. E aí nós vamos ter que representar agora o peso. Na Lua será a massa, que ela é a mesma, independente, vezes a gravidade local da Lua. Professor, por que na Lua tem uma gravidade diferente? Porque já são massas diferentes. Então, se aumentar a massa ou diminui, essa aceleração, essa força-peso vai alterar, certo? Então, na Lua nós vamos ter a massa é a mesma, que ela é invariável, vezes 1,6. Então, nós vamos ter 160 newtons. Então, observa, pessoal, que a massa diminuiu, não, mas a força-peso diminuiu, ok? Agora, vamos aqui destacar, agora, professor, vamos aqui destacar quanto será em Mercúrio. Vamos aqui fazer rapidamente. Então, em Mercúrio, nós vamos ter um outro valor da massa? Não, apenas da força-peso. Então, vamos lá. A força-peso vai ficar peso em Mercúrio é a massa vezes a gravidade em Mercúrio. Então, peso em Mercúrio será 100 vezes, no caso, 3,7, e vai dar 370 newtons. Então está aí a primeira aplicação do assunto, mostrando para você que a massa é invariável, mas a força-peso não é
invariável, tá bom? Vamos agora para o próximo exercício de aplicação. Então agora vamos para a questão da UEMA, a UEMA 2017. Considerando a aceleração da gravidade no local da realização da prova, vamos aqui destacar, vamos professor, vamos! E de posse das informações da imagem, a força em newtons, olha só, ele quer a mínima que foi aplicada pelo atleta corresponde a, vamos aqui destacar o que tem na imagem. O dia de competições dos Jogos Pan-Americanos, dia 15 de julho, Fernando Reis levanta, 427 quilos. É bicampeão do levantamento de peso com direito a recorde pan-americano. Observa que lançamento de peso. Mais uma vez, uma observação importante. Eles utilizam a palavra peso como se fosse uma massa, né? Levantou um peso, uma massa. Mas você sabe que peso não é igual a massa, né? Agora, peso, a gente vai ter que lembrar que é uma força. Então, para que esse atleta equilibre essa barra lá em cima, é importante aqui nós destacarmos que ele vai ter que equilibrar com a sua força para cima. Mas a força dessa massa está sendo puxada pela Terra, devido à ação e reação de massas. Exatamente. Então, é como se aqui na imagem, observe aqui, ó, a barra tem uma força-peso aqui para baixo, e para cima é a força que ele vai ter que equilibrar mínima para que ele consiga segurar e ela mantenha-se em repouso na primeira lei de Newton. Ah, professor, então nessa situação, pessoal, a força que ele está fazendo, uma força qualquer, tem que estar sendo igual à força-peso, para que tenha um equilíbrio entre essas forças. E se tem um equilíbrio, estamos diante da primeira lei de Newton, tá certo? Então, nesse caso, pessoal, em módulo, o que nós vamos ter? Ó, que a força F vai ser igual à força peso, tá bom? Antes de destacarmos isso aqui, que é apenas em módulo, porque está em equilíbrio, primeira lei de Newton. Então, essa força F vai ser M vezes G. Então, a força F vai ter que pegar a massa que ele carregou, 427, vezes a gravidade na Terra, que ele colocou como 10. Então, essa força mínima vai ser 4.270 newtons. Então, está aí a resposta da questão, letra B da UEMA, tá bom? Vamos para o próximo exercício de aplicação. Agora nós temos uma questão do Enem 2016, olha só. PPL, Pessoas Privativas de Liberdade, o preso. Exatamente. A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa M. Opa, pediu para parar, parou. Vamos marcar aqui equilíbrio, Mzinho. E a indicação de uma balança de força na Lua. Olha só, ela não é uma balança de massa. Essa aqui é, na Terra sim. Mas a outra balança é uma balança de força na Lua. Professor, como é que é uma balança de força? Nas próximas aulas você vai entender quando eu falar de força normal. E aí no caso, a aceleração nesse local é 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre o qual foi colocada uma massa mzão. Pessoal, a razão das massas mzão, mzinho é, olha só, pessoal. Então, a primeira observação é destacar que nós temos duas balanças aqui. Uma balança de massa e uma balança de força, certo? E aí, para nós descobrirmos na Terra essa massa aqui, pessoal, basta nós sabermos que essa balança é uma balança de braço, de equilíbrio, a massa tem que estar sendo igual de um lado do outro. Então, essa massa mzinho aqui está sendo 1 quilograma. Meio mais meio dá 1 quilograma. Então, nós já descobrimos o mzinho, 1 quilograma. Ok? E a massa mzão, professor? Ele não deu a massa mzão, ele deu a força-peso na Lua. E aí, como é que nós vamos descobrir essa massa na Lua? Utilizando PMG. E aí nós temos a força-peso, que é 4, a massa aqui, mzão, vamos colocar até mzão, para ficar representado como ele colocou,
e a gravidade 1,6. Ah, professor, quanto dá, pessoal? 4 dividido para 1,6. Aqui vai dar 2,5 quilograma, tá bom? Ah, então o Mzão é 2,5. Como ele pediu a razão entre essas massas, então vamos colocar o Mzão pelo Mzinho. Lembrando que vai ficar 2,5 para 1 quilograma, corta com quilograma, a razão vai ser 2,5. Está aí, então, a resposta. A razão entre as massas será letra B. Tá bom? Vamos agora para a nossa última questão. Ah, professor, já. Vamos para a última aplicação. A questão da UF, né, de Pelotas, Rio Grande do Sul, diz assim, perder peso. Olha só, ele já coloca, pessoal, perder peso entre aspas, para que você saiba que esse peso está apenas entre aspas, né? Que peso não é massa, peso é uma força. Ah, é prioridade de muitas pessoas que submetem às mais diversas dietas, algumas absurdas do ponto de vista nutricional. O Garfield, personagem comilão, também é perseguido pelo padrão estético que exige magras, mas resiste a fazer qualquer dieta como mostra o diálogo. Vamos lá para atenção. Garfield, você está com muito peso. Observa que o John utiliza peso como se fosse massa, né? E Garfield, aluno de física, gosta de física, olha o que ele vai fazer. Estou te ouvindo, John. Eu quero que você perca peso. Ó. Mais uma vez, John dizendo que perder peso é perder massa. Quero que seja já. Olha só. Sim, senhor. Aonde vai? Para um planeta com gravidade menor. O que Garfield disse? Que ele vai mudar de planeta, porque realmente, se ele mudar de planeta, a força-peso vai mudar. Ele usou aí, pessoal, né? Já até de ironia, até para que o John entendesse aqui, que ele não está ouvindo mais como se estivesse tendo uma conversa entre eles, ele coloca aqui até como pensamento, mas é como se John estivesse falando de peso, de massa, e ele foi, isso está certo, eu vou mudar minha força-peso mudando de local. Olha só, será que você concorda com Garfield? Vamos ver o que é a questão, que é exatamente isso. Analisando a resposta de Garfield, você concorda com ele? Pois se o peso se torna menor no planeta, sua massa também diminuirá. Não, pessoal, a massa não pode diminuir. A massa é invariável. Letra B, discorda dele, pois o peso de um corpo independe da atração gravitacional. Não, pessoal, o peso é exatamente isso, depende da atração gravitacional, não é isso? Letra C, concorda com ele. Sim, Garfield utilizou a palavra peso conforme mudança de local, pois o peso de um corpo diminui quando a atração gravitacional exercida pelo planeta sobre ele é menor. Exatamente. Está correta, pessoal, a letra C. Ah, professor, então a alternativa correta é a letra C. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Discorda dele, pois seu peso não poderá diminuir se sua massa permanecer constante. Não. A massa e peso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A massa é constante, o peso é invariável, o peso é variável devido só a depender do local. Não tem nada a ver. E a letra E, discorda dele, pois se a gravidade do planeta for menor, a massa diminui. Olha, só mais um detalhe. Massa é invariável, certo? Então aí você está entendendo como é que as questões falam sobre força-peso. Tá bom? Essas são as questões que você deve saber, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Não deixe de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, tá bom? É muito importante para o crescimento do nosso canal. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.